Muito boa tarde, alunos. Agora, se eu conseguir aqui, nós vamos fazer um trabalho hoje que o pessoal da direção pediu para fazer, certo? Nós vamos, então, comentar, nós vamos falar sobre aquelas perguntas que vão para a nossa plataforma, tá certo? As questões que vão para a plataforma e vocês fazem lá e agora eu vou corrigir essas questões, tá? Então, pegue aí o seu caderno, né? Pegue aí o seu caderno e vamos corrigir essas questões aí. Então, preste atenção, nós vamos começar com a semana 8. Semana 8. Pegue aí no seu caderno para a gente marcar aqui direitinho, tá certo? Então, só um minuto aqui que eu estou marcando o tempo da nossa aula aqui. Semana 8. Então, pegou lá, primeira questão, né? Então, estamos corrigindo, comentando as questões aí da semana 8. Né? É aquela que começa com a primeira pergunta assim: como a burguesia se tornou uma classe rica? Ou seja, nós estávamos falando aqui do final da Idade Média, certo? Né? Então, a burguesia enriquecendo, né? Nós temos o rei ficando cada vez mais poderoso, mandando em tudo, diminuição do poder dos senhores feudais. Então, como a burguesia se tornou uma classe rica? Então, nós temos aí o seguinte: é, no século XI, a Europa viveu um surto de crescimento do comércio e também das cidades. Surge, então, um grupo que se enriqueceu com o comércio, a burguesia. Então, o que nós temos? A burguesia é um grupo de pessoas que se enriqueceu com o desenvolvimento do comércio. As pessoas, então, né, elas vão para cidades, né, muitos deles eram até camponeses, eram servos, né? Então eles vão para a cidade e acabam se dando bem lá no comércio. O comércio começa a crescer muito e as pessoas de pobres passam a ser ricas, né? Não todas, algumas delas, né? E vão formar uma classe social forte e poderosa, que até emprestava dinheiro para o rei, que era chamado de burguesia. Né? Porque esse pessoal mudou para cidades, a cidade era chamada de burgos, daí a palavra burguês. Né? Então, aquele que enriqueceu com o comércio. Enquanto eu estou falando, na sua tela aí vai aparecendo aqui a resposta, aqui, então você confira se você fez a resposta parecida com essa aqui ou igual a essa aqui, certo? Não deixe errado o que tiver no seu caderno, tá certo? Então, depois a questão número 2. Por que o rei passou a proteger a burguesia? Né? Então, nós temos o seguinte, a burguesia sendo uma classe rica, né, ela poderia, né, ajudar o rei de alguma forma. Quer dizer, o rei precisa de dinheiro, né, talvez peça emprestado para a burguesia. Quer dizer, o rei tem onde se socorrer no caso de alguma emergência, né, precisar de dinheiro para desenvolver alguma coisa no governo. Então, a burguesia era uma classe rica que o rei podia se recorrer a ela. Né? Muitas vezes a nobreza, aqueles que teoricamente nasceram nobres, teoricamente nasceram ricos, às vezes a nobreza do país não estava tão boa assim de dinheiro, não estava tão rica. Então, o rei começou a apoiar quem tem dinheiro. Tipo assim, se eu precisar, eu pego emprestado com eles, né? Eles pagam também muitos impostos. Então, o rei começou a proteger a burguesia, porque a burguesia poderia ajudar o rei a fortalecer o seu poder. Então, aqui, ó, porque a burguesia poderia fazer doações e empréstimos de dinheiro para o rei, né, fortalecer o seu poder. Né? Então, está aqui na sua tela a resposta, eu também já comentei, não deixe nada errado no caderno. Depois, questão número 3. Como os reis conseguiam recursos para montarem exércitos assalariados? Naquela época lá, o pessoal vai deixando de convocar aquele monte de servos, né, para servir no exército. Eles não eram bons, eles eram fortes, mas não sabiam manobrar armas e tal. Então, agora vamos ter um exército que vai ser um exército profissional. Agora, como é que o rei conseguia, né, trabalhadores para poder fazer isso? Né? Então, como é que ele conseguia isso? Através da cobrança de impostos, né, nós temos aí a resposta, doações que vinham do pessoal da burguesia, né, e também a venda de cargos públicos. O rei conseguia muito dinheiro com isso, tá certo? Então, não é como hoje que a gente faz concursos e tudo. Naquela época lá, né, o pessoal pagava por alguns cargos, entendeu? Então, o rei é dono de tais cargos públicos na cidade para administrar, né, para ser uma pessoa influente e importante dentro da cidade. O cara pagava o rei para conseguir o cargo.
Hoje em dia é diferente, você faz uma prova, você faz um concurso para conseguir um cargo, entendeu? Igual nós, professores, fizemos o concurso para conseguir o cargo de professores na rede municipal, tá certo? Então, isso aí é diferente do que era antigamente, né? Então, essa aí foi essa questão número 3. Depois, o que podemos chamar de formação do Estado moderno, ou seja, quando é que isso começou, né, o que seria essa formação de Estado moderno? É o seguinte, porque na época da Idade Média, né, nós não tínhamos os países formados como eles são hoje, certo? Com aquelas fronteiras mais ou menos parecidas com os que são hoje, não. Naquela época lá, existiam formações muito menores, onde uma pessoa mandava, né, de maneira absoluta ali dentro, que eram os feudos, né, feudos ou condados, né? Então, os países eram muito divididos, né, os países que nós conhecemos hoje eram muito divididos em partes menores, né? Então, naquela época lá, né, nós tínhamos alguns senhores feudais importantes, né? A própria igreja católica, né, era um senhor feudal importante, ele tinha muitas terras e tudo, né? Então, não existia um rei que tivesse todo o poder sobre aquelas áreas ali, certo? Em alguns lugares que futuramente deram origem a países, tinha um rei lá que tomava conta de uma região grande lá, a união desses feudos aí, mas o rei não era forte, o rei não tinha o poder, tá certo? Um poder muito grande. Na verdade, forte mesmo, quem mandava e desmandava eram os senhores feudais, né? Eles tinham comandavam uma área do tamanho da área de hoje, uns 2 municípios desses aqui nós, certo? Lá dentro com um punhado de vilas, e ele mandava e desmandava ali, pronto. Ele era o senhor daquela região. Agora, a formação do Estado moderno, que é a pergunta aí, certo? Foi, né, o que podemos chamar disso, foi aquele momento onde esses feudos vão desaparecendo, esses senhores feudais poderosos vão desaparecendo, empobrecendo, morrendo, e aí alguém, né, um rei lá, ele domina esses feudos todos, juntam esses pequenos paizinhos, condados, feudos, junta tudo num espaço grande, e ele passa a mandar sozinho nessa área lá, e passa a mandar com todos os poderes naquela área lá. Aí é que o pessoal vai chamar de Estado moderno, né? Aí é que a união desse monte de pedaços assim, você vai chamar de Espanha, vai chamar de Portugal, né? Vai chamar de França. Antes disso, antes dessa formação dos Estados modernos, nós tínhamos a França muito dividida em partes pequenas, a Espanha muito dividida em pequenos reinos ali que não eram muito fortes, não eram significantes, né? Até um pedaço lá, um dos reinos da Espanha lá, era chamado de Condado Portucalense, um pedacinho lá, que mais tarde, né, com o Estado moderno, vai virar um país mesmo, com limites, vai daqui até lá na frente, lá, a gente sabe onde é Portugal, eu sei onde é a Espanha, eu sei onde é a França, tá? Então, isso aí que é a formação do Estado moderno, quer dizer, uma área muito grande, comandada por um rei, com um nome próprio, as pessoas desenvolvem amor, não por aquele pedacinho de terra deles, mas pelo país todo, a pessoa fala com orgulho, né? Eu sou espanhol, eu sou francês, eu sou português, isso aí é o que a gente vai chamar de formação de um Estado moderno, tá certo? Então, eu fiz essa pergunta para vocês, coloquei uma resposta assim, as mudanças que ocorreram no final da Idade Média, como o fim do poder dos senhores feudais e o fortalecimento do poder dos reis, né? É isso, então, que é a formação do Estado moderno, né? Formação de países com governos únicos, com fronteiras definidas, certo? Não tem lá aquele monte de pedacinhos, reinozinhos pequenos, que eles às vezes brigavam entre eles, né? Não tinha aquela tradição, aquela sequência de dinastias. Agora não. Une essas áreas todas e forma alguma coisa muito grande que hoje nós chamamos de país, certo? Com governo, com organização religiosa, com fronteiras definidas dali até aqui, certo? Tendo lá no meio um povo, certo? Pessoas que têm mais ou menos a mesma história, tá? Então ali a gente vai falar de povo, né? A gente vai falar de nação, tem mais ou menos a mesma história, são pessoas que têm mais ou menos o mesmo passado, lutaram contra os muçulmanos, pessoas que mais ou menos querem a mesma coisa para o futuro, entendeu? Isso é uma nação, né? Igual aqui a nação brasileira,
Se você perguntar, nós temos mais ou menos o mesmo passado, né? Nós queremos mais ou menos o mesmo futuro, né? Nós queremos que o Brasil se desenvolva, que tenha mais segurança, nós queremos devolver o 7-1 para a Alemanha, também é uma ideia nossa brasileira e tal, não vai conseguir. Mas aí é o seguinte, isso é uma nação, tá? Então, na época lá se desenvolve esse sentimento de nação aqui entre esse povo. Então, eu deixei aqui no meio da tela por muito tempo aqui, então deu para você copiar isso aqui se você errou a questão, né? Então, mudanças que ocorreram no final da Idade Média, né, vão formar o Estado moderno, né? E também a formação de países únicos, né, fronteiras definidas. Isso aí seria o Estado moderno, começando aí a Idade Moderna. Depois, né, nós temos aqui as questões da semana 9. Semana 9, procura aí, por favor, no seu caderno. Isso, passa folhas para lá, passa folhas para cá, certo? Mas é bom que a gente deixe isso aí tudo organizado. E até queria falar uma coisa para vocês, certo? É o seguinte, talvez na aula da sexta-feira, né, talvez nas outras aulas aí, ou na semana que vem, a gente ainda pode fazer um comentário das questões anteriores. Nós estamos fazendo hoje 8, 9, 10. Né, da semana 11, já mandei para vocês. E agora, talvez, né, eu grave para vocês um comentário das outras questões anteriores aí, tá certo? Então, alguns alunos ficaram em dúvidas, a gente pode gravar aí o comentário das questões, não tem problema nenhum, tá? Então, agora, semana 9, questão número 1. Confira comigo no replay. Veja se é essa pergunta aí, ó. Considerando a monarquia inglesa do século XI, quem foi Guilherme o Conquistador? Não é Sérgio o Conquistador, não, Guilherme o Conquistador. Que beleza. Vai olhando aí no seu caderno. Encontre essa questão aí. 3, 2, 1. Encontrou? Então, às vezes você escreveu aí como semana 8, semana 10, sei lá. Mas é a semana 9. Procura aí. Considerando a monarquia inglesa do século XI, quem foi? Guilherme, Conquistador. Então, primeira coisa, Guilherme Conquistador. Ele era o Guilherme, duque da Normandia. Então, preste atenção. A Normandia fica na França, né? Você tem que atravessar o canal, né, o canal da Mancha, para chegar do lado de lá. Do lado de lá, que é uma ilha, que é a Inglaterra. Então, Guilherme, ele era o duque da Normandia, ou seja, lá na França, tinha terras na França. E ele conquistou a Inglaterra e se tornou, juntando todo o povo de lá assim, para ser um governante único, já falei na questão anterior, para ser um governante único naquele país lá. Então, ele juntou todos aqueles pequenos grupos lá e fez realmente o que a gente chama de Inglaterra, certo? Ele formou o país. E ele foi considerado o primeiro rei da Inglaterra, né? Recebeu o título de Guilherme I. Tipo assim, o Guilherme agora é o rei da Inglaterra e ele é o número 1, ele é o cara, ele é um Sérgio daqui do negócio, certo? Então, o que acontece? Então, Guilherme I é um nome que ele passou a usar dali por diante quando ele se tornou rei da Inglaterra. Dividiu as terras inglesas em condados, certo? Dividiu como se fossem pequenos estados ou províncias, né? E nomeou quem ele confiava para governar aqueles pedacinhos lá. Aí é o seguinte, não quer dizer que ele estava dividindo as terras, virar muitos paizinhos pequenos. Quer dizer que ele dividiu a Inglaterra em espaços e lá, essas pessoas aí que chamavam de xerifes, cada uma dessas pessoas iria governar aquele espaço lá e mandar para ele os impostos. Então, é como se ele fosse, uma comparação, como se ele fosse o presidente da República e os caras, os xerifes, seriam como se fossem governadores de estado, entendeu? Então, todos aqueles xerifes deviam a obrigação a ele, explicar para ele o que estava acontecendo. Ele sozinho governar a Inglaterra toda daquele tamanho, ele achava que era difícil. Então, dividiu as terras e colocou gente que ele confia governando cada pedacinho assim. Isso era uma coisa comum na época lá, tá certo? Então, Guilherme I, primeiro rei da Inglaterra, certo? Uniu o país todo para formar aquele tanto de reinos pequenos para formar um país só, e ele foi o primeiro rei, tá certo? Então, Guilherme I tem essa parte aí na sua história. Duque da Normandia, né, quer dizer que é o norte da França, que conquistou a Inglaterra e se tornou o primeiro rei, com o título de Guilherme I.
dividiu as terras inglesas em condados e nomeou xerifes para administrá-las, certo? Quando passa muito tempo mesmo, tal, e lá nos Estados Unidos, né, que era uma colônia da Inglaterra mais tarde, que a gente vai estudar isso, né? Lá nos Estados Unidos, eles dividiam lá os espaços ou as cidades lá assim, e colocava alguém para tomar conta da cidade, questões lá de justiça, prender e soltar pessoas. Lembra nos filmes que o pessoal era chamado de xerifes? Pois é, isso aí por quê? Porque os Estados Unidos era antigamente colônia da Inglaterra e esse nome aí de xerifes é muito mais antigo e vem desta data que nós estamos estudando aqui, certo? Século XI, aí, formação da Inglaterra. Depois, nós temos aqui a questão número 2, considerando a monarquia inglesa do século XII, quem foi João Sem Terra? João Sem Terra, certo? Que nome para um rei, rapaz. Devia ser João com muita terra, muito ouro e tal. Não, João Sem Terra. Né? Então, esse aí é o nome. Evidentemente que isso aí está portuguesando a palavra. Né? Isso aí é claro que era uma pronúncia em inglês. Né? Nós estamos fazendo aqui uma livre tradução, digamos assim. Né? Pelo envolvimento, quem era essa pessoa? Pelo envolvimento em guerras demoradas que ele teve, tá certo? Ficou muito tempo fora do poder ali no país mesmo, governando, ele ia para as guerras, entendeu? Então, ele perdeu muitas terras dele e da sua família, certo? E aí, no final das contas, ele recebeu o nome lá de João Sem Terra, certo? Aumentou muito os impostos e provocou uma revolta na nobreza, o que obrigou a assinar a Carta Magna, uma espécie de constituição. Então, presta atenção, ele aumentou os impostos lá porque acha que o país está ficando pobre, o governo está sem dinheiro, aumentou muitos impostos. Sabe que isso aí irrita qualquer lugar, qualquer civilização, qualquer grupo de pessoas que tem um governo e o governo aumenta os impostos, o povo vai irritar, entendeu? Tipo assim, o dinheiro que eu ganhei, eu tenho que dar isso para o rei. Então, ele irritou muita gente lá, certo? Aumentando muito os impostos. Né? E aí provocou uma revolta da nobreza, né? Que era o grupo lá, teoricamente, dos ricos, que estava ao redor dele. Né? E esse pessoal aí, pressionando o rei, obrigou o rei a assinar um documento que era um conjunto de leis para o país, né? Chamado de Carta, né? E Magna, a carta maior do país, ou seja, a Constituição, né? Uma espécie de Constituição. Quando João Sem Terra assina aquilo ali, o que acontece? Ele está dizendo lá naquela carta, lá, né, naquela Constituição, que toda vez que ele fosse aumentar impostos e tal, ele teria que conversar com um monte de gente que iria aprovar ou não aprovar. Tipo assim, eu vou falar com os representantes da nobreza, eu vou falar com os representantes da burguesia, eu vou falar com os representantes da igreja, porque a igreja católica era muito forte lá dentro, certo? Era dona também de muitas terras, era um pessoal muito importante para a questão religiosa e era muito rica também, certo? De dinheiro mesmo. Então, é claro, o João Sem Terra agora não é um rei que manda em tudo sozinho, não. Ele assinou a Carta Magna, ou seja, a partir de agora ele tem que obedecer aquilo que é o documento. Ele assinou dizendo, é para todo mundo cumprir, inclusive eu. Então, assinou, agora aguente, mais ou menos nesse sentido, certo? Então, aqui tem a resposta aqui, né? Já está há algum tempo aí na sua tela, então vai dar para você ver se a sua resposta está mais ou menos parecida, se não, copie do jeito que está aqui, tá certo? Então, né, se enquanto eu explico aqui, eu mudar um pouco aqui a tela, você pode voltar, né, voltar um pouco a gravação e passar de novo, certo? E aí você vai ter as respostas aí disponíveis no seu caderno, sem desculpa. Questão número 3. A Magna Carta da Inglaterra favorecia a burguesia? Justifique. Favorecia? Ajudava os burgueses? Sim. Por quê? Porque agora o rei depende da aprovação da burguesia para fazer um monte de ações que antes ele fazia sozinho, entendeu? Agora, vamos supor, vou aumentar os impostos. A burguesia vai sofrer, vai ter que pagar mais imposto. Não, não, não. Vai ter que perguntar à burguesia se está tudo bem, se vocês concordam, fazer uma votação e tal. E aí é claro que beneficiou a burguesia, porque a burguesia diz, vai aumentar imposto? Não. Certo? Vai me prejudicar. Eu vou ficar menos rico. Isso é problema. Então, agora a Carta Magna vai favorecer a burguesia. Né? Está escrito lá, justifique. Favoreceu? Sim.
pois o rei não poderia mais aumentar os impostos ou lançar novos impostos sem convocar os nobres, a igreja e os burgueses e pedir o seu consentimento. Ou seja, o rei não mandava mais sozinho, cara. A partir de agora, o rei tem que pedir para esses grupos fortes aí aprovarem o que ele pede, o que ele pensa, o que ele pede. É mais ou menos igual hoje o presidente da República. Algumas coisas o presidente pode tomar decisão sozinho. E em algumas coisas, em algumas medidas, o presidente da República, né, ele tem que pedir autorização, né, ele tem que fazer um projeto de lei que vá para os deputados federais, eles votam, se tiver tudo certo, passa para os senadores olham, verificam, votam. Se tiver na concordância de todo mundo, o presidente assina, aí passa a valer aquela lei. Né? Mas o presidente não tem poderes totais. E o João Sem Terra, que é o nosso rei aqui do momento, também não tinha poderes totais por causa da Carta Magna. Ele tinha de obedecer à lei, à Constituição. Bueno, questão número 4 aqui. Considerando o período da monarquia francesa, quem foi Luís XIV? Né? Luís XIV, então, primeiro, era chamado de Rei Sol. Né? Rei Sol, o que seria isso? Era o rei que mandava em tudo, todo mundo, tudo que acontecia na França girava ao redor dele. Então ele era o Sol e os planetas não giram ao redor do Sol. Então ele era conhecido como o Rei Sol. Tudo depende dele. Ele dá ordens para tudo. O que vai acontecer na França depende dele, certo? O Luís XIV até chegou a dizer uma frase interessante, mas ele já estava repetindo uma frase dita por um faraó do Egito. Olha que a importância dele, que ele achava que ele tinha. Ele dizia: no meu reino, nenhum pássaro voa sem que eu tenha mandado. Olha a importância dele. No meu reino, nenhum pássaro voa sem que eu tenha mandado. Quer dizer, eu tenho que autorizar tudo, eu que mando nesse país aqui, certo? Então, um faraó egípcio já tinha dito isso, mas dizem que o Luís XIV também dizia isso. Né? Então, nenhum pássaro voa se não for pelo meu comando. Né? Isso para mostrar a importância dele. O rei que mais representou o período absolutista na França, esse é Luís XIV, certo? Chegou a dizer: o Estado sou eu. Está vendo que aí o Estado, na resposta minha, está escrito Estado com letra maiúscula, mas é dentro da frase? Por que é maiúsculo? Porque esse Estado significa governo. O governo sou eu. Né? Ninguém decide acima de mim. Eu mando em tudo, certo? Nem um pássaro voa se não for pelo meu comando. Né? Então, usava o exército para impor a sua vontade. Ou seja, se não me obedecer, chama o exército. Corte algumas cabeças aí, que aí o negócio melhora. Certo? Então ele tinha o poder porque o exército apoiava ele. Senão ele era só um cara, um ser humano, tentando mandar na França todo, o pessoal ia, né, matá-lo lá, fazer alguma coisa contra ele, tá certo? Então ele tinha o apoio do exército. Era apoiado por milhares de nobres que viviam no Palácio de Versalhes com muito luxo e ostentação. É claro que para ter pessoas, para ele mandar e desmandar com essa força, tinha que ter gente do lado dele. Então o exército estava do lado dele. Os ricos, os nobres e alguns nobres não muito ricos, um monte de puxa-saco, um monte de gente lá que ele nem sabia o que estava fazendo dentro do castelo, estava lá no castelo, vivendo lá, comendo do bom e do melhor lá, assim, enquanto o resto da França muitas vezes tinha períodos de fome. Mas ele estava no poder e mandava do jeito que ele queria, ninguém questionava ele, tá certo? Então esse aí é o Luís XIV. Depois, então, chamado, então, só relembrando que o Luís XIV, chamado de o Rei Sol, né? O Estado sou eu é que mando aqui no país, tá certo? Então, entre os reis absolutistas, ou seja, aquele rei que mandava, né, com mão de ferro e mandava em tudo mesmo, o Rei Sol aí, o Luís XIV, foi o que mais representou esse período. Os outros reis mandavam bastante, mas não faziam tantas loucuras e extravagâncias. Os outros reis mandavam bastante, né? Mandaram antes dele, depois dele alguns, mas não assim, eles não ficaram no poder por tanto tempo igual ele ficou. Né? Ele ficou muito tempo no poder e os outros ficavam um pouco menos de tempo, certo?
né? Então, o que acontece? Ele ficou muito tempo, mandava e desmandava sozinho, né? E fez isso até o fim da sua vida, tá? Então, isso aí era a característica do Rei Sol, tá? Tem muitas figuras, muitas pinturas sobre ele, sempre rodeado com muito ouro, aquelas roupas pesadíssimas, aqueles cabelos encaracolados que às vezes, né, quando eram menores, às vezes eram dele mesmo, quando eram grandes demais, eram perucas que o pessoal lá às vezes usava e tal, mas nas pinturas, evidentemente, né, pode-se pintar o cabelo dele a qualquer tamanho, porque não é uma foto, é uma pintura, né? Poderia exagerar bastante. Então ele aparece muito cheio de riqueza, rodeado por muito ouro, né? Muitos lugares finos dentro do palácio, né? Às vezes fora do palácio. Tá? Então, Luís XIV. Depois, nós temos aqui agora a semana 10, né? Procurem no seu caderno, por favor, a semana 10. Nós temos aqui 5 questões aí da semana 10. Isso aí é importante para nós, tá certo? Né? Pegue aí, por favor, não deixe o seu caderno com questões erradas. Dessas que eu estou falando hoje, você pode voltar a gravação aí para olhar. Eu estou deixando a gravação aqui com o fundo bem parado aqui. Você pode ler isso aí facilmente e depois simplesmente copiar aí no seu caderno. Né? Às vezes você acertou, as palavras estão um pouco diferentes, assim, mas a linha de pensamento é a mesma, é isso que importa. Né? Então, é importante que você não fique sempre com aquela ideia de copiar pedaços de texto. Né? Muitos alunos, né, hora que vê as questões, eles já vão lá para o livro, copiam o pedaço de texto e tal. Algumas coisas podem ser copiadas, algumas coisas não são tão interessantes assim, certo? Então, é interessante que você escreva com suas próprias palavras, entendeu? Né? Você leia lá a pergunta, depois leia o texto. Né? Então, considerando aquela pergunta lá, né, como é que eu posso responder isso? Você precisa de entender o que é que está sendo perguntado. Né? Não basta você ficar procurando ali no livro lá algumas palavras parecidas com a pergunta e depois copiar daqui até aqui. Né? Já aconteceu algumas vezes que os alunos chegam para mim e dizem o seguinte: Sérgio, essa resposta, essa pergunta aqui, ó, a resposta é daqui até aqui? E eu sempre digo para o aluno, né, daqui até aqui está dizendo o quê? Aí o aluno lê. Aí eu digo, você concorda? É essa mesma a resposta? É isso que o autor está perguntando? Né? E às vezes ele fica em dúvida. Ou seja, copiando daqui até aqui, parece que está certo, né? Mas acontece que ele não sabe o que é que ele está respondendo. Às vezes o aluno nem entendeu a pergunta. Né? Por exemplo, essa aqui, por que os espanhóis começaram a escravizar os índios americanos? Né? Eu disse espanhóis, né? Então no caso não é aqui no Brasil. Né? Começou a escravizar os índios ali na América Central, aquela região ali da América Central, depois México, aquela área ali. Então, os espanhóis começaram a escravizar esses índios. Às vezes, os alunos olham lá no texto e tem lá a expressão lá, né, índios americanos, ele pensa, opa, isso aqui deve ser a resposta. E copia alguma coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Certo? Então, entenda o que é que está perguntando. Os espanhóis escravizavam os índios aqui da América. Por que eles fizeram isso? Qual era o objetivo? Né? Então, nessa pergunta aí, que é a primeira da semana 10, eu acho que você já achou em seu caderno. Então, aí por que eles escravizavam? Para que eles pudessem minerar ouro e prata aqui na América, certo? Para os espanhóis levarem esse tesouro para a Espanha e fazer da Espanha um país muito rico. Naquela época lá existia aquela ideia de que quanto mais metais preciosos o país tivesse, mais rico ele era, certo? Então, o que acontece? Nós temos aí os espanhóis vindo aqui para a América e eles mesmos trabalhando, furando buraco lá para encontrar prata e ouro, seria difícil demais. A população espanhola que vinha para cá com os navios era muito pequenininha, o grupo de pessoas. Eram soldados, eram homens que vieram para cá para retirar riqueza daqui. Alguém precisa trabalhar mesmo, pegar lá nas ferramentas e furar o buraco. Então, quem vai fazer isso? Quem poderá nos salvar? Eu falei essa pergunta de brincadeira, porque eu estou falando do México, né? Não vai falar que é o Chapolin.
é o seguinte: quem poderá fazer esse buraco aqui, tirar ouro e prata? Os índios. Então, por isso é que escravizava os índios, tá certo? Olha a resposta. Para que pudessem minerar ouro e prata, que eram as riquezas, né, as maiores riquezas que se podiam encontrar em terras coloniais. Né? Se os portugueses chegassem aqui no Brasil e encontrassem lá na praia um monte de ouro, um monte de prata, os portugueses iriam entrar no interior do Brasil para quê? Pegavam o ouro e a prata e iam embora. Entendeu? O objetivo daqueles países europeus que estavam aí fazendo colônias pelo mundo era encontrar metais preciosos. Se eu encontrar outros produtos que valem dinheiro, no Brasil, pau-brasil, nas Índias, aquelas especiarias e tal, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o comércio, eu vou vender. Quando eu vender, eu vou conseguir riquezas, eu vou conseguir dinheiro. O dinheiro era o quê? Moedas de ouro. Então, se chegar numa colônia e encontrar ouro e prata, beleza, fim de papo. É o que eu preciso. Se eu encontrar alguma coisa para vender, eu vou ter que vender o produto para conseguir o quê? Ouro e prata. Entendeu? Vou ter que vender cana-de-açúcar para o Brasil e tal, para conseguir ouro e prata. Agora imagina, você chega aqui na América, os espanhóis, os índios aqui sabem onde é que tem ouro. Você vai escravizar os índios, eles pegam o ouro para você e você vai embora para a Espanha rico. Era essa a ideia. Entendeu? Escravizar os índios para que eles pudessem minerar ouro e prata, principalmente, né, entre outros trabalhos. Depois, questão número 2. O que foi feito pela rainha da Inglaterra para conseguir, né, que o país dele, né, inserir o país no capitalismo, mercantilismo? O que a rainha fez? Elizabeth I, certo? Então, adotou o protecionismo, ou seja, ela protegia as empresas da Inglaterra contra a concorrência. Se você faz um produto no seu país e aqui na Inglaterra faz também, se você for tentar vender o seu produto aqui na Inglaterra, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço do imposto. Por quê? Porque quem fabrica aqui na Inglaterra, no caso, a Rainha Elizabeth falando isso, quem fabrica aqui vai ganhar dinheiro, o preço vai ficar mais barato. Se você que fabrica em outro país tentar vender aqui, vai ficar caro demais. Todo mundo da Inglaterra, primeiro, compra os produtos feitos aqui. Depois, se não tiver, a gente compra de fora. Então, ela fez um protecionismo às empresas da Inglaterra, certo? Atrapalhando a concorrência internacional. Depois, ela incentivou o comércio dos ingleses com outros países. Aí ela fez o contrário. Olha aí, ó. Ela diz o seguinte: os produtos nossos, vamos fazer esses produtos serem vendidos fora da Inglaterra. Vamos vender para o mundo inteiro. E aí a gente vai ter muito dinheiro para receber. Certo? Se nós vendemos para muitos lugares, temos muito dinheiro para receber. Então foi assim que ela introduziu o capitalismo e o mercantilismo na Inglaterra, certo? Protegendo as suas próprias empresas e também exportando muitos produtos para ganhar dinheiro com isso, tá? Nós temos aqui a resposta aqui, certo? Adotou o protecionismo. Então, essa resposta está aqui na sua tela. Se você não acertou a sua questão, responda nesta linha de pensamento, tá certo? Depois, questão número 3. Como o mercantilismo ajudou no desenvolvimento da Revolução Industrial? Revolução Industrial, nós não vimos isso ainda com todas as palavras assim, certo? Com todas as leis, os detalhes e tal. Talvez isso aí fique difícil para os alunos, mas tem isso lá no nosso texto, tá certo? Então, a Revolução Industrial foi quando os ingleses, né, a primeira Revolução Industrial, começaram a trabalhar, então, com uma produção muito, muito grande, utilizando máquinas, principalmente máquinas a vapor. E aquelas máquinas naquela época lá, movidas com motores a vapor, elas eram as máquinas mais modernas do mundo. Então é claro que isso gastava dinheiro para fazer isso, certo? Então, aí está dizendo o seguinte: como o mercantilismo ajudou no desenvolvimento da Revolução Industrial. Então presta atenção, o país para fazer a revolução precisava ter dinheiro. E o mercantilismo, ou seja, comprando e vendendo produtos do mundo inteiro, fez com que a Inglaterra ficasse rica. Por isso, houve a possibilidade de financiar a Revolução Industrial. Então, a resposta aí: o mercantilismo criou, entre aspas, a riqueza necessária para financiar a Revolução Industrial. Depois, questão número 4. Na história da formação de Portugal, o que foram as guerras de reconquista? Então, o que acontece? Toda a Península Ibérica, onde é hoje Espanha e Portugal, toda essa área estava tomada pelos muçulmanos. Só um pedacinho lá em cima lá que ficou resistindo muito tempo. Agora, quando esse povo que foi tomado pelos muçulmanos, a região lá, quando o povo
que era católico até o osso, né? Quando esse pessoal não aceitou mais a presença dos muçulmanos, eles começaram a organizar o seu exército e expulsar os muçulmanos de lá, tá certo? Expulsar eles de lá. Por quê? Porque eles queriam ser católicos e falar sobre isso abertamente. Não podia ser proibido. O muçulmano não queria deixar com que eles continuassem sendo católicos, queria que todo mundo virasse muçulmano. Mas eles não viraram muçulmanos, mesmo depois de muito tempo de serem conquistados. Então, ali, na história de Portugal, o que foram as guerras de reconquista? Foram as guerras contra os muçulmanos, reconquistando o território onde mais tarde vai se formar um país chamado Portugal. Então, qual a relação de Portugal com essas conquistas aí, com essas guerras? É porque, através das guerras de reconquista, né, eles então tomaram aquelas áreas dos muçulmanos e fundaram lá o condado portucalense, que mais tarde vai virar Portugal, certo? Então, expulsando os muçulmanos, você tem a terra livre. E aí nessa terra livre agora, né, volta, né, continua, no caso, ser católico, mas expulsa o muçulmano de lá, agora a gente vai formar Portugal. Né? Antes nós temos o quê? O povo católico, mas quem mandava eram os muçulmanos, né, que não era a religião católica, evidentemente, né, é islâmica. E aí agora expulsa os islâmicos e a religião católica fica livre, né, para ter lá as suas, as suas sua manifestação, tá certo? O seu desenvolvimento, né, continua a sua evolução, digamos assim, né, para ter os seus rituais e tudo, né, sem os muçulmanos agora. E essa terra livre vai formar o país Portugal, vai formar o país Espanha. Questão, questão número 5 aí, certo? Questão número 5. Por que o nobre Henrique de Borgonha ganhou a terra do rei de Leão, o condado portucalense? Né? Então, ele ganhou do rei dessa região aqui que chamava Leão, ganhou um pedaço de terra chamado condado portucalense. Por que ele ganhou isso? Né? Pela sua bravura nos combates contra os muçulmanos, tá certo? Naquela guerra de reconquista. Nós somos católicos, vamos detonar os muçulmanos. Ele lutou com tanta vontade, ele ajudou tanto que o rei diz para ele: vou te dar um pedaço de terra. E esse pedaço de terra vai ser chamado de condado portucalense. Mais tarde, esse pedacinho de terra vai virar o país Portugal. Mas no primeiro momento, Portugal pertencia à Espanha, certo? Então, agradeço a sua correção aí, agradeço a presença de todos. Vou agora desligar a nossa aula aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.